Na aula de hoje, vamos aprender sobre ponto chuvisco. Você já tentou fazer esse pontinho de bordado aí no seu tecido e não conseguiu? Fica nessa aula porque eu trouxe um tutorial completo sobre o ponto, demonstrando várias formas de fazê-lo. Vem comigo! Boas-vindas ao Arte Paetê. Eu me chamo Renata Calado e aqui neste canal eu ensino você a sair do zero no bordado e também ajudo você a realizar a sua ideia criativa e original de bordado, a sua arte no tecido. Tem alguma ideia original? Quem sabe as minhas aulas aqui do canal podem te ajudar. Então, gente, o tema de hoje é sobre, assim, deixar pontinhos, gotinhas de chuva no tecido. É esse o visual que a gente vai conseguir com esse ponto. Este ponto, originalmente, ele tem essa característica mesmo delicada, tá? Para ser feito em tecidos finos, com linhas bem fininhas, poucas linhas, né? De meada, mas é claro que você pode fazer, né, do modo que você quiser. Porém, eu vou trazer nesta aula aqui, assim, a representação mais fiel do ponto chuvisco para que você consiga entender o porquê do nome também, né? E também o passo a passo de uma forma clara e bem objetiva. Vamos trabalhar sem o bastidor, primeiramente, para minha turma que trabalha com tecidos nas mãos, e depois eu vou demonstrar também o ponto com o bastidor, tá bom? E ainda trouxe nessa aula uma forma inovadora de fazer esse ponto que ninguém nunca mostrou na internet, tá? Gravadata, ó, gravadata porque não tem na internet aula mostrando esse ponto chuvisco feito da maneira que eu vou mostrar para você, porque eu inventei essa maneira, tá bom? Então é bem legal, vai te ajudar bastante se você tiver com dificuldade na sua postura de mão, né? Tiver com dificuldade ali na sua coordenação motora para trabalhar esse ponto, esse jeitinho diferente de bordar esse ponto pode te ajudar. Então, bora para nossa aula. Então, gente, para deixar bem delicadinho, como tem que ser o ponto chuvisco, eu vou usar uma linha só, um fio só de meada, tá? E nós vamos passar a linha pelo tecido. Vou fazer sem o bastidor para vocês verem, tá? Depois, eu venho com a agulha bem próximo da onde eu saí, tá? Quase no mesmo ponto. E eu vou daí ancorar essa agulha aqui no tecido, ó. Olha só, prendi, né? Ela no tecido. Agora é o momento em que eu vou tirar a linha de dentro do olho da agulha e vou trabalhar os nozinhos na agulha, tá? Então eu vou soltar aqui, ó, o tecido na mesa e vou trabalhar o nozinho. O nozinho, a gente faz um ganchinho com o dedo, passa a linha por esse ganchinho e dá uma voltinha, estão vendo, ó? Faço uma voltinha, pego aqui com a ponta do meu dedo na agulha e trago. Eu tô trabalhando sem bastidor, estão vendo, ó? Vou trazendo os nozinhos, 3, 4, 5, tá? Bem ajustadinho na agulha, 5 vezes. Agora, eu trago novamente a linha pro olho da agulha. E essa é a parte que vai ser mais difícil para mim, já vou dizer para vocês, porque o meu passador de linha quebrou ontem na live. Quem viu a live ontem viu que quebrou. Ah, consegui, ó. Eu já deixei a linha um pouquinho mais encerada. Vamos ver. Partiu em 2. Essa é a parte mais chatinha, tá? Que é voltar a linha novamente na agulha. Deixa eu ver aqui se eu faço de outro jeitinho. Peraí, não pode desmanchar o trabalho, né? Isso, ó. Passei a linha de volta. E agora? Agora só tem que tomar um cuidadinho do quê? Os nozinhos aqui estarem bem ajustados. A gente dá uma seguradinha, né? Nesses nozinhos, tá? E agora, ó, eu vou
tirar a agulha, vou dar uma ré, né, com a agulha. Eu vou tirar a agulha novamente aqui dos pontinhos que eu ancorei, ó, até chegar onde ela está, né, fincada no tecido uma única vez, e vou descer com a agulha pelos pontinhos. Olha que coisinha delicada, que gracinha, olha só. Ó, pronto, um pontinho chuvisco no tecido. É uma gotinha, um pinguinho de chuva, né, gente? Coisinha mais linda. Agora, a gente vai fazer diferente, tá? Com esse tecido eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem fazer assim, pra liberar as duas mãos, vai ficar mais fácil. Ó, eu vou novamente sair com a agulha para a frente, né, do verso para frente, com a minha linha. Agora eu vou ancorar a minha agulha, ó, como eu fiz da primeira vez, ancorei a agulha, tá? Só que agora, ao invés de posicionar na mesa, eu vou posicionar na quina da mesa. Ó, aqui eu tenho a quina da minha mesa, né? A quedinha da mesa, o cantinho da mesa. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu tecido, ó, cair aqui assim, na quinazinha da mesa. O que que vai acontecer? Essa quina não é tão reta, né? Mas, o ideal seria uma mesa mais retinha. Já fiz em mesa retinha e deu certo. Então, eu deixo cair aqui na quina da mesa, tá? E eu coloco um peso aqui no tecido. No meu caso, eu vou colocar um livro bem pesadinho que eu tenho para segurar esse tecido aqui, ó, na quina da mesa. Deixa eu ajustar aqui essa câmera. Ó, então o segredinho aqui é esse, ó. A gente vai escorregando até a quina da mesa. E o que que acontece? Quando chega na quina, a agulha, ela fica penduradinha pra cima aqui, né? Bem tranquilo. E o que que vai acontecer? O peso do livro, né, que você colocar, ou do outro objeto que você colocar, vai segurar o tecido aonde você quer, né? Ele vai segurar o tecido ali, fixar o tecido. Agora é o momento em que a gente tira a linha, né, do olho da agulha e tem as mãos liberadas, né, para conseguir fazer as voltinhas, para dar aquelas laçadinhas na agulha. E aí também fica bem legal de trabalhar, ó. Ó, é uma outra forma, né, uma outra maneira, ó. 2, 3, 4, 5, é o suficiente para deixar bem delicadinho, né? E agora eu volto com a minha linha na agulha. Essa partezinha aqui é mais chatinha, mas como eu tô até com a agulha levantadinha, vai até mais rápido, ó. Essa parte também. Agora é só retornar com a agulha, só deixar no ponto em que a gente precisa, né? O único ponto aqui do bordado de ponto chuvisco que a gente precisa deixar a agulha e trazer ela para o verso do meu tecido, né? Bem tranquilo também. Ó, então essa forma de prender ajuda muito para quem não tem o bastidor. Fica bem legal também, né, gente? Então esse é o modo aí inovador, tá? Esse aqui eu inventei. Lembrando, deixa o like, tá, gente? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, que é bem importante. Pode ajudar bastante gente a conseguir fazer esse pontinho. Agora vamos à turma que tem bastidor, né? Olha só, eu fiz alguns testes, algumas provinhas aqui, né? Para vocês darem uma olhada na diferença, ó. Quando a gente usa a linha muito grossa e faz muitas voltas, fica assim, parece uma lesminha, né? Fica assim, tá? Já perde um pouco da característica do chuvisco, que é a ideia, né, desse ponto. Ele foi criado, pensado para gerar esse efeito visual no tecido, essa textura, tá? E não essa aqui. É claro que você pode usar da forma que quiser, com a linha que quiser, com o tecido que quiser. Mas o meu passo a passo do ponto é respeitando, assim, né, o propósito dele, tá? Para mostrar para vocês bem original, assim, o que é para... qual efeito é para surgir no tecido, né? Aqui eu fiz uns testes com
todas as linhas aqui de meada, fui diminuindo a linha da meada, ó. E aqui eu deixei bem pouquinho, né? Aqui eu acho que tá com 3 ou 2 linhazinhas, tá? Agora eu vou fazer com uma linha, tá? Aqui, ó, eu fiz um ponto de chuvisco, eu inseri pedraria com linha dourada, olha que interessante, ó. Fui inserindo, isso aqui foi um teste que eu fiz, eu achei bem interessante também, esse tipo de efeito aqui, né? Com linha dourada e com pedrariazinha. Isso aqui é um pontinho da nossa biblioteca de pontos, hein, gente? Esse bastidor eu tava gravando a biblioteca de pontos. Quem não conhece a playlist Biblioteca de Pontos, onde eu coloco a versão resumida dos pontos de passo a passo que eu ensino durante a semana, vou deixar aqui no card, nesse i que aparece aqui no cantinho, e na descrição, para vocês olharem essa playlist que vale demais, tá? Então, vamos lá. Para fazer com bastidor, também pode fazer da forma ancorada, ancorar a agulha no tecido, como posso usar uma almofadinha, tá? E colocar essa almofadinha embaixo do bastidor para prender a agulha, tá? Então vamos fazer das duas formas, quero mostrar para vocês das duas formas, porque essa é uma aula completa, né, gente? É uma aula completa sobre ponto chuvisco. Então já deixa o like aí, não esquece, hein? Ó, saímos aqui do verso para frente do tecido. Agora eu vou fazer a versão ancorada, tá? Tô usando o bastidor. Tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Ó, posso ancorar só uma vezinha, não preciso nem duas. Ó, deixo a agulha firme aqui, né? Ancoradinha no tecido. Tiro a linha lá da ponta. Essa hora dói o coração, que depois tem que botar tudo de novo, né? E agora faço meu ganchinho, ó, e viro a linha. Trabalho meu nozinho ali, né? 2, 3. Se você encostar aqui a ponta do dedinho aqui, ó, a linha já automaticamente ela vai correr para dentro da agulha, né? Ó, eu uso a pontinha da unha ali e ela já serve de guia, tá? Corre direto. Eu não sei se eu fiz 5. Ideal para conseguir esse aspecto da chuva é 5 voltinhas, tá? No máximo. Que aí você consegue essa delicadeza da gotinha de chuva mesmo, tá bom? Agora eu ergo um pouquinho aqui a minha agulha, deixa eu fazer de outra forma. E agora é que é a coisa doida, né? Você conseguir colocar de volta. Vou dizer, gente, essa parte aqui é de matar. Sem o passador de linha, é de matar. Meu passador de linha quebrou, danadinho, ontem. Ah, consegui. Pronto, passei. Beleza. Agora tem que ajustar bem, né? Ó, não pode estar frouxo, tá? Essas voltinhas tem que estar bem ajustadinha, lembrando. E agora eu solto um pouco da agulha, deixo só no ponto onde eu preciso, tá? E trago, né, a minha agulha para baixo, para trás do tecido. Olha aí a minha gotinha. Lindinha, né? Uma delicadeza, viram? Como ela ficou bem mais delicadinha, né? Então, beleza. Agora, se eu quiser trabalhar, eu acho que eu fiz 6 voltas, viu? Eu fiz 6 voltas, para fazer 5 ela fica mais delicadinha ainda. Agora eu vou trabalhar com a almofadinha, tá? Eu boto a almofadinha embaixo, aqui do bastidor, ó. Também é outra forma. E eu enterro a agulha ali, tá? Aonde eu quero. No meu caso aqui, né, bem próximo da onde eu saí, tá? Bem próximo mesmo, tá? Quase no mesmo lugar. E agora? Agora é melzinho na chupeta, né? Olha aí, ó. 2, 3, 4, 5. Já me acostumei tanto a fazer com a agulha ancorada que eu já tenho até dificuldade em fazer com a agulha assim. No ar. Vamos lá. Vamos lá. Colabore comigo. Colabore. Ai, vamos lá. Essa parte aqui é doída. Pronto. Veio. Pronto. Agora
eu posso retirar, né, a agulha da minha almofadinha e passar aqui, ó, novamente. E pronto, ó, o ponto de chuvisco tá feito. Eu quero convidar você para explorar ainda mais aqui os conteúdos de bordado do canal, tá? Vão até a nossa revista de pontos, www.bordadoslivres.com.br. Lá sempre vai ter um artigo com foto, textos e vídeos dos pontos que eu trago aqui para vocês, dos conteúdos também de ideias para bordar que eu trago aqui para vocês, tá? Além disso, nós temos a nossa playlist de pontos de bordado, a biblioteca de pontos, né, do final de semana, que é a versão resumida do conteúdo que eu vou colocando aqui no canal durante a semana, tá? Sempre que você esqueceu o movimento do ponto, não lembra como fazer, vai lá na playlist que lá vai ter o pontinho de bordado. Toda semana, todo final de semana eu tô colocando pontinhos novos ali. Tem bastante ponto para colocar, tem muita coisa que eu já ensinei que não tá lá na biblioteca ainda, mas todo fim de semana eu tô colocando lá os pontinhos para vocês darem uma olhadinha, tá? E tem as lives também de desafio de bordado, né? A nossa última live de desafio de bordado, nós fechamos com chave de ouro, que foram as variantes de ponto corrente. Eu vou deixar no comentário fixado a live para vocês darem uma olhadinha se quiserem, tá bom? Com ponto de Parma, né? Um ponto bem lindo, uma variação de ponto corrente bem bonita, que é muito usado em bordados de almofadas, tá? Então deixo vocês com os vídeos aqui do canal para vocês olharem. Até a próxima quinta-feira ou até a próxima quarta-feira à noite na nossa live, tá? Eu espero por você em algum vídeo aqui do canal. Então, uma chuva, já que estamos falando de chuvisco, uma chuva de bênçãos, de graças aí na vida de vocês. Muita saúde, alegria e paz nos nossos corações. Até a próxima aula. Tchau, tchau!